Olá, boa noite. Daqui a pouco começa a nossa live celebrando o pensamento de Bell Hooks. Então vamos se achegando. Eu peço para que vocês me digam se estão me ouvindo bem, se a imagem está boa, por favor, me ajudem. Eu vou aqui chamar o Leonardo e a Lia. Acho que a Lia não entrou Salve, ainda. Camila. Leonardo, você tá aí? Tô vendo sua imagem Eu já te escura agora. chamei. Se você aceitar. Não sei se tá aí. Olá, tudo bem? Bem, bom estar aqui. Eu acho que você consegue chamar a Lia daí, de onde você tá. Deixa eu ver. Tem um íconezinho com um bonequinho e uma setinha, não tem? No seu? Ah, no meu só tá aparecendo a perguntinha e o aviãozinho. Tá, então tem que ser eu daqui mesmo. Mas ela não entrou ainda, né? Olha, eu tava tentando falar com ela ali, eu acho que a princípio não. Deixa eu ver aqui no WhatsApp. Porque ela tem dois perfis, né? O da Diáspora, que acho que é o perfil que ela vai entrar, Diáspora 009, e o Lia Maria também. Ó, eu chamei ela aqui. Vamos ver se ela entra. Olha, por aqui tá muito calor, então eu tô tomando a minha cerveja, tá? Ah, bom demais. Bom demais. Eu tô com água ali, mas como eu não tenho muita prática com essa coisa do celular, na live no celular, assim, Instagram e tudo, eu tô cheio de coisa aqui assim do meu lado, assim, sabe? Para que se alguma coisa der errado, eu já entro com outra. Sim. Eu botei uma água, mas tá ali, tá longe ali. Não, mas fica tranquilo, vai dar tudo certo. Ah, já O deu. máximo que pode acontecer é a nossa internet cair, mas isso é um problema da atualidade. As pessoas super entendem. Certo. Você conseguiu falar com ela aí? Ó, ela tinha mandado aqui uma mensagem, sim. Eu respondi aqui agora, mas ela falou tudo certo, tal, até já. Vamos ver aqui. Às vezes Eu convidei de novo. você convidou pelo Diáspora ou pelo É, Lia? Pelo pelo Diáspora, né? diáspora. Tá. Eu pedi para ela entrar pelo Diáspora aqui pelo WhatsApp, mas vamos ver se ela vai conseguir. Muito O, legal. o outro perfil dela é qual? Fala pra mim. Lia, deixa eu pegar ele aqui direitinho. É tipo Lia Maria mesmo, assim, só que tem alguma coisa meio dois As. Lia.mar.ia. Às vezes ela tá por lá. Esse daqui não foi. Diga pra ela entrar Pelo pelo Diáspora, né? diáspora. Eu pedi para ela aqui. Ela acabou de responder ok aqui. Vamos ver se ela vai entrar lá.
Ah, como é que tá esse tempo aí? Como é que estão as coisas do clube? Como estão os projetos aí? Então, agora hoje eu tentei organizar tudo, né? Deixar tudo mais organizado para o começo do ano que vem. Mas vou ter Ah, bastante trabalho, viu? O ano que vem. Mas é eita, bom, né? Antes é bom. trabalhar do que não trabalhar. Olá, Lia, Sim, tudo bem? Oi, gente, tudo jóia? Oi, Camila, prazer estar com você. Prazer Olá, meu. Léo, muito salve. grata por esse convite. Salve, salve. Bom, Vou acho que mandar. agora é com o Léo, né? Estamos todas aqui posicionadas. É, Vocês estão no meu perfil, Camille Seus Livros. Hoje a live é para celebrar o pensamento de Bell Hooks, uma pessoa muito importante na nossa construção enquanto ser social, enquanto pessoas que também produzem saberes. E aí eu vou deixar o Léo, que é o organizador desta live, se apresentar. Maravilha. Tava aqui mandando um avião pro povo aí, assim, para ver se chega mais gente. Nossa, uma técnica que eu tô pegando as manhas aí. Mas eu quero saudar aí todo mundo que eu já vi presente aqui, algumas pessoas amigas chegando, bom demais. Para mim é uma honra estar com vocês aqui, Camila, Lia, duas referências muito importantes. Lia de muito tempo ali, né? De quando eu entrei na universidade, ela já estava por lá, então sempre estava acompanhando ali os passos dela, e assim a gente continua. E Camila, uma figura que eu conheço, se me deparei, não lembro como aqui, assim, enfim, coisas do Instagram aqui, né? E fui admirando esse trabalho bem legal, assim, de estímulo mesmo à leitura, de reencantamento com a leitura. Então, para mim é uma satisfação muito grande. Quando, assim, as coisas da vida é esse agridoce complicado, né? E eu estava com um amigo meu, um amigo de Lia, que é o Paik Santarém, e a gente estava junto quando ficou sabendo do falecimento, né, de Bell Hooks. E aí na hora eu pensei assim, cara, isso não vai passar desse jeito não, assim, da nossa parte a gente precisa fazer alguma coisa, porque ensinou muito a nós ali, nós do GEAC, que compusemos ali durante alguns anos, está até vivo até hoje, na verdade, assim, mas mais para dentro, o grupo de estudos afrocentrados, que começou na UNB, depois se expandiu um pouco, depois se recolheu um pouco mais, hoje em dia é mais um aquilombamento de quem ficou ali esse tempo, né? Mas Bell Hooks fez parte dessas nossas leituras do que a gente chama de crédito negro. A gente chamava de crédito negro porque era como se fosse assim, tinha os créditos da universidade ali que você fazia, mas eles não tinham, né, esse componente. E a gente criava esse próprio componente para nós mesmos, né? Então a gente se juntava ali na hora do almoço e nós mesmos íamos lendo autores, autoras, né, do pensamento negro contemporâneo, ou também anterior, né, mais clássico. E a gente era como se fosse o crédito que a gente queria cursar por ali e tinha dificuldade, né? Você tem uma disciplina ou outra aqui e ali. A realidade até que mudou um pouco, mas eu pensei que seria, vamos dizer assim, bom até mesmo para a universidade ali, né? Falo como professor ali do Departamento de Serviço Social, do Programa de Pós-Graduação em Política Social, que, que alguma coisa dessa natureza acontecesse, porque acho que a universidade deve muito, sabe? Ela deve muito, tem um débito muito grande com autoras da magnitude de Bell Hooks, para não citar outras aqui, para a gente ficar é, no eixo aí, né? Para a gente girar em torno da nossa querida autora de hoje, querida pensadora de hoje. Então, foi um pouco nesse contexto que esse evento aconteceu. A gente conversou e eu fui tomando essa iniciativa, então conversei com o pessoal do RAGE, que é o, o Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Raça, Juventude e Violência, que é um grupo é, vinculado ao CNPq, né, que eu lidero hoje lá na universidade, então vinculado ao programa de pós-graduação em Política Social. E aí, então tem até um povo aí entrando aí do grupo do RAGE, grupo do GEAC aí entrando, Carol, Paik, o povo todo chegando. Muito bom contar com a presença de vocês aqui, porque essa é uma celebração para nós mesmos, né? Nós mesmos, assim. É uma forma da gente honrar o legado
que figuras como essa nos deixaram, né? Então, eu queria mesmo, assim, a minha abertura era essa, mais do que qualquer outra coisa, assim, saudar vocês, saudar as pessoas que estão chegando aqui e saudar, sobretudo, né, a nossa, agora mais do que nunca, né? Antes ancestral em vida, eu gosto de pensar dessa forma, né? Mas agora, mais do que nunca, essa ancestral aí que combinou, né, sintetizou, plasmou tantos assuntos, tantos temas importantes para nós que estamos hoje aqui, nessa altura do campeonato, assim, trilhando, vamos dizer assim, uma etapa da vida, uma etapa da existência que ela trilhou antes e deixou para nós esse legado. Eu quero, então, só aproveitar para poder organizar aqui, assim, para as pessoas que estão chegando entenderem como é que vai ser a dinâmica aqui da atividade, né? A gente pensou numa atividade breve aqui para poder atender a dinâmica mesmo, né? Dos tempos e a própria final de ano aí, assim, né? Semana já de festas, já de fim de ano. Então, a nossa ideia era a seguinte: eu ia fazer essa fala de abertura aqui, saudar e vincular essa atividade a esse contexto do GEAC, do RAGE, né, da Universidade de Brasília. A gente tem a proposta de, né, feita essa abertura, passar para a Camila. Depois da Camila, a gente passa para a Lia. E assim, eu não sei, talvez entre uma fala e outra, ou sobretudo no final ali, assim, tentando juntar. Mas eu, na verdade, assim, eu pensei, acho que nada melhor do que homenagear essa grande mulher negra, convidando, sabe, criando um cenário para que outras duas grandes mulheres negras pudessem falar, sobretudo falar sobre essa grande mulher negra. Então eu pensei que poderia, quando a gente conversou, né, Paí, que eu depois levei para os grupos, para os coletivos, que seria um bom formato, né? Então eu agradeço muito vocês estarem aqui, tornando isso realidade, tornando isso possível. Então, assim, a gente está aqui, gente, quem está acostumado com eventos de universidade, a gente tem muitas vezes um esforço de sintetizar o pensamento de uma determinada pessoa, né? A obras, categorias analíticas e tudo, mas aqui é um formato diferente. A gente está aqui para celebrar esse legado, esse grande pensamento. Então, nesse tom, eu acredito, né? Acho que cada uma das nossas convidadas vão falar da maneira que elas quiserem, a partir do que elas acharem interessantes, com essa tônica de, sabe, de celebrar de fato, assim, né, esse legado. Então, acho que nesse sentido, nesse clima, eu quero saudar as pessoas que chegaram depois e passar a palavra para Camila. Se apresenta da forma como você quiser, preferir, eu preferi não introduzir a biografia de vocês para que vocês possam se apresentar da forma como vocês mais gostam. Então, fica à vontade, Camila. Eu vou estar mais ou menos marcando esse tempo aí de 20 minutos, pode ser? Ok. Maravilha. Vocês me ouvem? Tá tudo bem? Perfeito. Então tá bom. Bom, eu sou Camila, eu sou assistente social já há uns 14 anos. Sou mediadora de leitura, sou produtora de conteúdo na internet. É difícil, né, a gente se apresentar? Sou produtora de conteúdo na internet, faço mediação de vários clubes de leitura ao mesmo tempo. Eu não sei nem como eu consigo, mas eu sei como eu consigo. Eu sei porque eu gosto do que eu faço. E quando a gente gosta do que faz, a gente dá um jeito de conseguir. Ainda mais que os livros são meu prazer, né? Então, eu só uno o trabalho com o prazer e tá tudo certo. Eu sou docente em literatura e humanidades. Pretendo fazer um mestrado também na área de literatura, porque eu acho que o serviço social e a literatura tem tudo a ver, porque o serviço social visa a garantia de direitos, mas também a autonomia do indivíduo. Não adianta você ter direitos se você não sabe para onde ir, como caminhar dentro dessa dinâmica social que é tão complexa. As pessoas têm que se entender dentro dessa dinâmica, né? E eu acho que os livros trazem essa oportunidade ou a chance de conhecer um pouco mais sobre a dinâmica social. Eu sou mãe de 2 pessoas, um de 6 e uma de 18, sou casada.
Trabalho numa farmácia social antroposófica que vende medicamentos antroposóficos e homeopáticos. Depois vocês procurem, porque pouca gente sabe o que é antroposofia, mas é uma filosofia de vida pautada em três elementos essenciais, que é o corpo, a criatividade e a educação. Talvez vocês saibam do que eu estou falando se pensarmos em educação Waldorf. Waldorf faz parte da filosofia antroposófica. Bom, o Leonardo ele disse aqui que muitas vezes a gente tenta, né, sintetizar as teorias, mas eu venho aqui numa perspectiva também de sintetizar as teorias, mas de falar mais como foi a minha caminhada e o meu percurso com Bell Hooks. Porque, na verdade, a gente sintetiza a teoria, mas a gente vai colocar essa teoria na prática na vida mesmo, né? E a partir daí a gente constrói novos saberes. A partir das teorias, nós temos potencialidade para construir novos saberes. E eu gosto disso, porque isso também me traz um tom de decolonidade. As nossas experiências e as nossas vivências têm valor. E a partir das nossas vivências e das nossas experiências que nós construímos saberes. E se são saberes acadêmicos ou não, isso pouco importa. Né? A gente está no mundo, a gente está se movimentando, a gente encontra com pessoas, a gente tem como contribuir intelectualmente, a gente tem como contribuir solidariamente, e por aí vai. Eu escrevi aqui algumas palavras, né, para não ficar perdida, né, solta, e eu vou ler aqui para vocês. Eu gostaria de falar como acho a escrita de Bell Hooks, ao mesmo tempo concisa e também direta e aprofundada. Suas experiências pessoais são intercaladas a conceitos acadêmicos e permeiam várias áreas de atuação das relações sociais. Ela nos faz pensar em abordagens do feminismo, um movimento político e necessário para que haja convivência social mais igualitária e respeitosa. Ela utiliza uma ferramenta analítica importantíssima para nós, que é a interseccionalidade. Talvez as pessoas pensem que a interseccionalidade é um conceito novo, mas não é. Talvez seja novo para nós, que estamos tendo contato com isso. Mas a Bell Hooks já falava sobre interseccionalidade desde sempre. E aí eu falo do feminismo aqui para vocês porque foi o primeiro contato que eu tive com Bell Hooks, foi o livro O Feminismo é para todo mundo. Esse daqui, ó. Este. Foi o meu primeiro contato com a Bell Hooks, foi quando eu me apaixonei por ela. E ao dizer que nós precisamos de um movimento feminista, né, que trabalhe pelo fim do sexismo, da exploração sexista e da opressão, construindo um movimento de massa e que contribua para a justiça social, eu já me sinto totalmente contemplada quando Bell Hooks fala disso. Porque ela abrange questões urgentes para que a gente comece a pensar um feminismo decolonial. E aí também no início da minha fala, eu falei que Bell Hooks me faz pensar, ou as nossas vivências nos fazem pensar a decolonidade. E a Bell Hooks, ela abre esse espaço, né? E esse caminho para a gente dar mais... olhar com outros olhos para outros pensadores, para pensadores que são racializados, não digo só pensadores negros, mas indígenas também, que tenham um conhecimento e um saber próprio deles, e pessoas de outras etnias, né? Nós tivemos aqui um atraso de 18 anos para que um livro considerado um dos mais importantes do feminismo negro chegasse para nós aqui no Brasil. E isso tem um motivo, e é um motivo muito óbvio. O racismo estrutural não nos permitiu ter acesso às obras de Bell Hooks. Quando eu fiz a minha graduação, há 15 anos atrás, eu não me lembro de ter lido nenhuma teórica negra na graduação. Nenhuma. Eu fiz a Faculdade Paulista de Serviço Social, aqui de São Paulo,
Não é uma faculdade pública, é uma faculdade privada, mas com um conceito muito bom aqui em São Paulo. E não me lembro de ter lido, não me lembro de ter me deparado com textos de teóricos negros. E por isso eu lia os textos por minha conta e risco. Os textos, na maioria das vezes, vinham em inglês. Eu não sei falar inglês, mas eu dava um jeito de traduzir esses textos para que eu tivesse contato. Então, assim, foi uma trabalheira muito grande, né? E isso tem um motivo, e esse motivo é o racismo estrutural, que não quer que a gente se depare com essas questões, porque essas questões nos trazem força e poder de resistência. E quanto mais a gente tem força e poder de resistência, mais a gente consegue entender a dinâmica da sociedade e, por muitas formas e muitas maneiras, tentar sair de dentro dessa dinâmica, né? Faziam isso com os nossos ancestrais, né, os nossos antepassados, não nos deixavam ler, não nos deixavam aprender, porque isso é empoderamento, isso é força de resistência. Então, como eu disse aqui, não ter acesso às obras de Bell Hooks, às obras de Angela Davis, às obras de Patricia Hill Collins, tudo tem um motivo de ser. As obras de Fanon, que hoje é muito fácil você comprar um livro de Fanon, mas não era. Né? Eu tenho o Condenados da Terra, porque fui atrás, comprei no sebo, né? Aquela outra edição da Federal da Bahia era muito difícil também de achar, eles faziam tiragens curtas e vendia tudo, você ficava sem. Mas hoje a gente tem, pela luta e pela resistência de quem veio antes de nós, e pela nossa luta e resistência também, que estamos lendo, que estamos colocando isso nas redes sociais, que estamos levando isso para os nossos alunos, né? Estamos demandando, né? Sim. A alteridade é um exemplo que a autora traz para que a gente reflita sobre a supremacia branca e a colonialidade do poder e do saber e do ser. Pensando sempre o outro como a diferença. A alteridade vem do latim alteritas e é a concepção que parte do pressuposto básico que todo ser humano social interage e é interdependente do outro. A existência do eu individual. Ninguém se movimenta sozinho. Bell Hooks é maravilhosa quando ela fala: temos que chamar os homens para o nosso movimento. O movimento é feminista, mas se a gente não educar os homens, a gente não vai ter... a gente não vai cumprir com o nosso objetivo, a gente não vai chegar aonde a gente quer. Isso sem contar que ela traz também essa concepção do outro, né? Como o diferente, e o diferente não de uma forma muito legal, mas sempre utilizando de mecanismos e formas racistas para colocar esse outro. E por último, o que eu queria dizer aqui é que a Bell Hooks diz que a academia pode excluir o processo de entendimento sobre questões que são importantes. É por isso que estamos aqui hoje, né? Para repensarmos a maneira como construímos conhecimento e agora, mais do que isso, tomando o legado de Bell Hooks. A academia é um espaço muito bacana, privilegiado ainda, sabemos, mas, como eu disse também no começo da minha fala, a gente aprende muito na academia, mas a gente vai colocar isso em prática mesmo na hora do vamos ver, nas nossas vivências. Então, com a partida de Bell Hooks, eu tomo o legado dela de aprender na academia e simplificar isso depois, e multiplicar isso depois para as pessoas que eu tenho contato, para as pessoas que não têm contato com a academia, para que tenham esse entendimento, né? De que a nossa vida ela é muito mais do que só trabalhar, principalmente para as pessoas negras, né? Aqui nós estamos em 3 pessoas negras e eu tenho certeza que alguém na família de vocês ainda pensa: eu não posso faltar no trabalho para ir me cuidar, para ir no médico, porque senão eu vou perder o meu trabalho.
a gente tem essa coisa, né, do trabalho. Eu não tenho, eu tenho e não tenho, né? Hoje em dia, se eu tiver que levar o meu filho no médico, eu vou, porque é um direito meu de levar o meu filho. Se eu tiver que ir tratar de uma doença minha, eu vou, porque é um direito meu. Mas os nossos antigos, eles ainda têm, né, essa concepção do trabalho como algo, você não pode faltar, você não pode perder o emprego e trabalhar a vida inteira, né? Hoje eu já consigo ver uma diferença a partir do conhecimento que eu tive na academia e trouxe para dentro da minha família. Uma tia de 70 anos que ainda é empregada doméstica, hoje ela sai no meio do trabalho para ir fazer a aula dela de computação. Porque eu disse, é seu direito. Ela sai para se cuidar e fala para a patroa dela, estou indo ali e volto depois. E durante todo esse tempo de pandemia, nós estivemos do lado dela e íamos levá-la de carro no trabalho, porque ela não quer deixar de trabalhar, íamos levá-la de carro, buscá-la de carro, para também, para que esses patrões, né, entendam que ela não está sozinha. E que tem gente por trás dela, e gente que está tentando construir uma realidade muito melhor, né? Então, acho que era isso que eu queria dizer. Eu não sei se eu fui muito desconexa, mas eu gosto sempre também de trazer essas experiências da minha vida para as discussões, porque senão se torna irrelevante, né, gente? Para que a gente vai aprender tanto? Para que a gente vai ler tanto se não colocar isso em prática? E começando pela nossa família, né? Tentando trazer os nossos também para dentro desse mundo e desse entendimento. Claro que não vamos falar com eles de formas técnicas e tudo mais, mas faz parte desse processo também, né? Falar com todos, independente da maneira que se fale, né? Muito bom. Inclusive isso, assim, a gente consegue observar essa preocupação, essa intenção, né, esse objetivo em toda essa trajetória de Bell Hooks, assim, principalmente essa que a gente tem acesso, né? Porque me preparando para estar aqui com vocês, né? Porque isso que você trouxe é muito importante, assim, me coloca a pensar, né? Porque assim, eu vivo esse lugar duplo, porque quando eu fiz a minha graduação também, e eu me formei em 2006, tá com quantos anos? É isso também, a gente se formou mais ou menos na mesma época, então, né? Pelo visto. E eu também não conhecia, vamos dizer assim, eu não tive essa oportunidade de ler, de ter um debate sobre questão racial ali no âmbito do serviço social. Na universidade a gente teve a oportunidade, a gente tinha disciplina de pensamento negro contemporâneo, ali até deu essa disciplina lá, e tinha uma disciplina chamada Cultura, Poder e Relações Raciais, que foi onde a gente tinha, assim, mas era aqui e ali. Agora a gente tem, né, um aporte um pouco maior, né, mas ainda assim é incipiente em vista do que poderia ou deveria ser, né? Eu tava lendo, como eu disse, eu estava lendo, buscando coisas sobre Bell Hooks que eu poderia trazer para cá. Poxa, ela tem uma bibliografia voltada para crianças, a gente não tem acesso. Então a nossa pedagogia, ela tá em defasagem, vamos dizer assim. Porque a gente poderia conhecer, a gente conhece, sei lá, a gente conhece Piaget, Vygotsky, o próprio. Como é que é o nome do cara aí? Waldorf? Não, da pedagogia aí? Rudolf Steiner. Rudolf Steiner. É porque tem as escolas que são dessas pessoas. Tem. O Rudolf Steiner foi o cara que pensou tudo e pensou junto com outras pessoas a pedagogia Waldorf. Mas então, nós temos tudo isso, e assim, você diz, é incipiente, e é incipiente pelo tanto de produção intelectual que nós temos e que não chegou, né? Exato. A Lia dá aula agora, imagina, queria ter uma aula com a Lia lá na época da faculdade. Eu tive uma professora negra. Eu tive uma professora. Eu tive uma professora negra que dava fundamentos da prática profissional. Não é importante? Não, gente, pelo amor de Deus, é importante, tá? É importante passar por esse processo. Mas claro, ela poderia ter atingido outros graus e talvez, sei lá. E ela é uma pessoa ótima. Não sei se vocês a conhecem, o nome dela é Suelma. É maravilhosa e poderia ter ido por outros vieses, mas a gente também
entende, né? Que foi um outro momento, né? Existiam também grupos de resistência, ao quais eu fazia parte naquela época, e que introduziram, né, essa questão não somente de Marx e todos esses pensadores, mas me trouxeram também Bell Hooks, Angela Davis, e é isso. Né? Desculpa te Sim. cortar, Léo. Não, não, mas é isso, assim, eu estava lembrando, você falou né, dessa professora que às vezes era uma professora, era a única professora negra e mesmo ela, né, ele não trouxe esse conteúdo. No contexto, a gente lutando pelas cotas na pós-graduação, aqui na UNB, o pessoal fez um levantamento, eu nunca me esqueço disso, eu sempre me coloco nesse lugar, porque acho que até no Ensinando a Transgredir, eu acho que é interessante você baixar a tua bola para o lugar no lugar em que ela está, sabe? Sem tirar, mas também sem ficar fingindo que não é aquilo que é, né? Porque quando o pessoal fez um levantamento de quantas teses e dissertações a gente tinha sobre a questão racial no nosso programa de pós, a gente, o pessoal que fez esse levantamento encontrou a minha dissertação na época. Eu estava fazendo doutorado nessa época. O pessoal encontrou a minha dissertação. E a minha dissertação era sobre sistema socioeducativo, que era onde eu trabalhava na época. E o pessoal fez uma busca sobre raça, racismo, ao longo da tese, da dissertação, e não encontrou uma palavra. Só que nessa época eu já fazia parte de coletivo, fazia parte de um grupo de estudos que existia na universidade por ocasião das cotas. A própria reitoria tinha uma assessoria e tudo, que até a Jaqueline Jesus, enfim, é uma professora proeminente nessa área, nessa época estava coordenando esse grupo, fazia parte disso, mas na hora de fazer, ali existia um racismo epistêmico que promovia uma certa lavagem, como se fosse, esse tema é tema de militância, mesmo que seja uma militância no âmbito da universidade, é um tema de militância aqui, para discutir socioeducação, para discutir serviço social, política social, qualquer outro tema, isso some, isso desaparece de mim. Então, assim, eu consigo compreender muito bem essa professora, porque é uma coisa que de fato acontece, é incrível esse processo, né? E acho que se a gente tivesse, pensa bem, se essas pessoas que hoje são professoras, professores, enfim, em qualquer nível de docência, tivessem tido acesso ao Ensinando a Transgredir, por exemplo, de Hooks, isso jamais aconteceria. Às vezes, sabe aquela coisa de julgar o livro pela capa? Olhando o livro pela capa, você já aprenderia um montão de coisas, você pensaria, peraí, até pouco tempo atrás, existia essa segregação nos Estados Unidos e no Brasil a população negra, a população descendente de escravos era proibida por lei de frequentar esses espaços. Então, assim, você teria um outro contexto, mas a gente foi privado dessa bibliografia, dessa contribuição, né? Então, é incrível, assim, pensar dessa forma. Camila, eu queria te perguntar, assim, porque Deixa Lia se apresentar. Você já quer passar? Porque dentro do seu tempo aqui, como tinha esse tempo, eu não sei se você controlou aí, mas você acabou falando um pouquinho mais breve, eu pensei em te fazer uma última pergunta antes de passar para a Lia. Pode ser? Pode falar, então, pode falar. Tranquilo. Só para a gente não perder a oportunidade. Porque, assim, eu acompanho o seu clube Leituras Decoloniais, né? Fiz questão de, durante esse ano, ir acompanhando, tentando patrocinar até a inscrição de alguém que não teria condição de entrar, né? E um dos livros que vocês sugeriram ali, né, colocaram dentro da agenda, foi o Tudo sobre o Amor, né? E aí, assim, eu acho que todo mundo que está aqui, eu imagino assim que 90% das pessoas que estão aqui passam por uma situação que eu também passo, embora trabalhe com livros, trabalhe com leitura, que é assim, muito gosto pela leitura, muito gosto pelos livros, por ler, por autoras brilhantes como Hooks, mas ao mesmo tempo muita dificuldade de leitura no contexto atual. Talvez por isso tantos clubes de leitura hoje em dia, né? Tantas assinaturas de leitura, tantas iniciativas coletivas para ver se a gente consegue fazer junto o que a gente não consegue fazer individualmente, sozinho, né? E aí eu queria que você contasse sobre essa experiência, principalmente desse livro, ou talvez do clube, de como foi, enfim. Que você falasse um pouco disso, para finalizar esse momento, depois passar para a Lia. Tá. Para quem não conhece, o Leituras Decoloniais é um clube que, a princípio, foi pensado por mim. Só que eu não gosto de fazer as coisas sozinhas, porque eu acho que entre nós, negros, existe muita potência. Então, quem eu consigo, eu trago junto comigo. Então, como eu sabia que outras pessoas também estavam falando sobre
livros sobre literatura na internet e tudo mais. Eu chamei mais 3 pessoas para fazerem essa mediação comigo. O Leituras Decoloniais, ele é dentro de uma plataforma de contribuição, né, de apoio financeiro para produção de conteúdo ou produção de alguma coisa que a pessoa quiser, né, pelo Catarse. E eu poderia ter feito sozinha, a bem falando. Poderia ter feito sozinha e estava tudo certo. Mas eu pensei, eu não cheguei até aqui sozinha. Muita gente me apoiou, muita gente segurou meu reggae, sabe? Para eu estar aqui. E aí eu pensei, vou chamar outras pessoas. Então eu chamei Isa e Pétala, que são 2 irmãs que gostam muito de ficção científica de autoria negra, e chamei Maria, que é uma moça, posso te dizer que é uma moça, porque é uma moça mesmo de 20 e poucos anos, que fez letras e que gosta muito de autoria negra brasileira e outras diásporas. Pensamos que juntas somos mais fortes. Juntas temos mais poder e conseguimos fazer as coisas melhores. Então, criamos o Leituras Decoloniais. Leituras Decoloniais, ele tem ciclos de leitura, e este livro da Bell Hooks, que não está aqui, eu peguei todos menos o que é. É dessa coleção aqui, só que aqui embaixo é tudo sobre o amor. Nós lemos esse livro, então o Leituras Decoloniais, ele não é só um clube de leitura. É um espaço para que a gente se reconheça enquanto ser e enquanto mulheres e homens negros que estão... Porque nós somos ainda muito colonizados, né? Não tem como falar que não. Nós somos, nós temos atitudes ainda, muitas ações, muitas falas que são colonizadas. E a gente precisa se juntar, se aquilombar, para mostrar que eu também faço, às vezes, coisas que não são legais. Você também faz, mas não tenha vergonha. Juntos a gente vai conseguir não fazer mais. E aí não é só um clube de leitura para pessoas negras, para pessoas brancas também, porque as pessoas brancas, se quiserem verdadeiramente, podem ser nossas aliadas e aliados. Mas não é só no título antirracista, não. Tem que vir junto, sentir qual que é a bronca de ser uma pessoa negra e vivendo numa pele negra, para que você também deixe de ter esses pensamentos colonizados. Então, o clube ele vem nessa perspectiva. Então, lemos o Tudo Sobre o Amor, e foi dos ciclos mais bonitos, porque nós temos também uma oficina de escrita criativa, em que as pessoas colocam no papel algo que o livro trouxe. Não necessariamente sobre o livro, pode ser sobre o livro. O livro ele é só um ponto, mas a gente vai circular ali muitas questões. O livro circunda muitas questões, é só um ponto de partida, né? Então, ali você pode trazer uma vivência que você teve, algum sentimento, alguém que você conhece, que você enxergou naquela leitura, fazer tudo isso junto, não tem problema. É uma oficina de escrita criativa. E nessas oficinas, ao final, quem se dispõe a ler, a compartilhar o que escreveu, a gente dá esse espaço, né, para que a pessoa faça a leitura. E nesses momentos, nós nos emocionamos demais. Então, sentindo a dor do outro mesmo, né? E eu fico até eu me emociono agora de ver que o projeto, ele traz isso para as pessoas, né? Não é só a leitura de um livro, é você compartilhar vivências. Eu sou muito por isso. Eu sou muito por essa partilha, por essa troca de experiências. Porque eu acho que é assim que a gente aprende, não tem outro jeito. Os nossos antepassados viviam em comunidades, né? Os filhos não eram filhos individuais, assim como o capitalismo quer, né?
a minha família, no meu núcleo familiar, e aí eu vou competir com você para eu ter mais e você talvez não ter, mas o importante é eu estar bem e dane-se você. Eu não acredito nisso. Eu ainda continuo acreditando no poder da coletividade, da comunidade, e eu acho que o Leituras Decoloniais ele trouxe muito isso. E quando nós lemos Bell Hooks e nos deparamos ali com a fala dela de que nós não sabemos amar, como isso é um tapa na nossa cara, né? Porque a gente realmente acredita que saiba o que é o amor, né? Mas na verdade existe muita coisa aí para a gente considerar. E a Bell Hooks ela traz isso de uma forma muito assim, quer que eu desenho para você? Se você quiser, eu posso desenhar, porque tá difícil de você entender, né? E dali a gente tirou muita coisa e muitas vivências vieram à tona. Eu posso pensar assim que neste livro também de Tudo sobre o Amor, Bell Hooks fala que se não tivesse sido algumas pessoas que ela leu, que ela teve contato, que ela nem conheceu, né? Assim como nós não conhecemos o Bell Hooks também, mas temos grande apreço e amor por ela, né? Ela falou, se eu não tivesse lido, passado por essas pessoas, eu também não teria aprendido e não teria me tornado o que eu me tornei. Então, nessa perspectiva, a gente conseguiu entender aquilo que Bell Hooks estava querendo passar pra gente em Tudo sobre o Amor. Sabe? Eu não te conheço, você não me conhece, mas você tem uma influência muito grande sobre aquilo que eu vou me tornar e sobre aquilo que eu ainda não entendo, mas eu estou disposta a entender e aprender. O livro Tudo sobre o Amor é um livro que eu recomendo demais, porque ela vai passando, vai colocando o amor em várias áreas da nossa vida, né? Não o amor, não só o amor romântico, porque ela não acredita nesse tipo de amor romântico, ela acredita no amor como uma potência de transformação social. Então é a partir do que a gente se coloca a fazer, né? Porque ela também diz que o amor é uma ação, então a gente tem que se colocar, estar disposto a amar, porque se a gente não tiver disposto, esse sentimento ele não nasce do nada. Então, a partir do momento que você está disposto a amar, você começa a pensar numa transformação social e na transformação ao seu entorno. E uma transformação principalmente dentro de você. Então, assim, além de ser lindo, filosófico, poético, a gente ainda sai da leitura, assim, emocionadíssimo, porque, e assim, lógico, né, emocionadíssimo, e eu costumo dizer que Bell Hooks e Fanon, eles dão tapa na cara da gente com luva de pelica, né? Papá, bate, aí você fala, ai meu Deus, deu uma sacudida aqui, mas eu consegui pegar, né? Peguei aqui, pesquei o que você está querendo dizer. Então, foi isso. O livro Tudo sobre o Amor, ele nada mais é do que se disponha a amar e, a partir disso, pense na transformação política e social sua e de quem está ao seu entorno. É um belíssimo livro, um dos que eu mais gostei, e também esse daqui, ó, Olhares Negros, Raça e Representação, que é xodó, um monte de marcação, ó. E sem contar, né? Gente, que não dá pra falar, né? Ensinando a transgredir, tem todos. E esse daqui também que me fisgou. Então, assim, não tem como falar um, né? Que, nossa, acho que todos. É a reunião de todos que faz com que a gente realmente se apaixone, assim, dessa forma, né? Por Bell Hooks. Sim, nossa, com certeza. A Lia vai falar mais sobre isso, assim, né? Ela traduziu um dos textos de Bell Hooks que acredito que esteve entre porque de repente Bell Hooks começou a ser traduzida e publicada no Brasil. Mas antes disso, pouquíssimas coisas eram publicadas. Eu lembro daquele artigo Mulheres Negras Moldando a Teoria Feminista. Esse livro, esse artigo, ele era muito pouco difundido. E a Marjorie, que enfim, ela é da UNB, conheci ela no contexto da UNB, ela é de vários outros espaços, do NEAB, que é o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, do qual eu também participo. Ela me passou isso quase como um escambo, assim, sabe? Na época ali, assim, foi quando eu conheci aquilo. A gente tinha até separado um trecho, mas eu não vou
Eu separei alguns trechos de coisas aqui, mas eu não vou ler agora, porque eu quero muito ouvir ali. Acho que tem muita gente aqui também querendo ouvi-la, né? Mas eu só queria adicionar um comentário para passar para a Lia, dizendo ainda sobre essa coisa do amor, né? Porque para mim parece que o amor é a arte final da construção intelectual de Bell Hooks, assim, porque ela vai trazendo um debate provocativo sobre raça, sobre gênero, sobre classe, sobre educação. Ela vai trazendo diversos elementos, mas aí para trabalhar de gênero, ela é uma das assim, poucas mulheres, né? Se pensar o conjunto do pensamento feminista, dos estudos de gênero, poucas mulheres se atentaram assim para estudar masculinidades. É minoria, né? E ela foi uma dessas pessoas que estava lá estava estudando a situação das mulheres, a problemática da realidade da mulher nessa sociedade em que a gente vive, mas também estava interessada por essa lógica comunitária, essa lógica integradora, né? Pensar a masculinidade, sobretudo a masculinidade negra, né? Então, assim, ela vai puxando as pessoas, né? No Tudo Sobre o Amor tem uma epígrafe super bonita, que é de um cara, como um psicólogo, que é daquele movimento budista, Vipassana e tal, que é uma epígrafezinha que ele fala assim: é possível falar diariamente com o nosso coração. A maioria das culturas mais antigas sabe disso. E esse é um cara, um homem branco e tal, e ela vai integrando essas pessoas, só que de um jeito muito provocativo. Ela integra o Paulo Freire nos seus estudos sobre educação e depois vai fazendo um diálogo com ele, mas é um diálogo provocativo também, né? Esse tapa com luva de pelica que você diz, né? Chama como se fosse, ó, eu quero você, mas assim, você não pode vir de qualquer jeito. Porque senão você vai pisar, por exemplo, em cima de mim, né? Então ela vai trazendo talvez o amor como se fosse esse conectivo para tudo, só que ao mesmo tempo altamente, vamos dizer assim, ele demanda muita coisa, senão você não vai estar lá. Senão você não vai estar amando, né? Então, se dá para juntar geral, dá para juntar geral. Só que é nesses termos aqui, gente. Se não for nesses termos, vocês não vão estar fazendo. Vocês só vão estar com performance artificial. Então, assim, acho que é brilhante esse movimento dela e depois como ela foi conectando tudo isso ao amor, que é algo do que a academia fala como professor, né, de uma universidade. Quero até saudar aí, ó, o Tony do Literatone aí, assim, que é lá da Universidade de Brasília também, ajudando a divulgar o trabalho da gente, tudo. Depois te mandar uma mensagem. É, assim, então, voltando, dentro da universidade, a gente fala muito pouco sobre o amor, porque parece que o amor é de outro departamento, por assim dizer. O amor é em outro lugar. Você vai falar na igreja, você vai falar nos filmes, nas novelas, talvez. E eu acho que, na verdade, a gente perde muito em. E sem contar, né, Léo, que nós, negros, somos privados do amor, né? Desde sempre. Fomos privados. Quando instituímos, fomos arrancados, né, das nossas famílias. E depois, quando chegamos, né, nessas diásporas negras e nesses lugares de colonização, quando formávamos uma família, também nos tiravam essa família. Então, a todo momento, nós somos privados desse amor e talvez não entendamos que nós temos direito a amar. E direito a amar da melhor forma possível, com tudo que a gente merece, né? E esse amar ultrapassa, possivelmente, também, esse amor romântico. Porque se nós estamos aqui hoje, e aí torno a falar, existe um amor por nós muito dolorido, né? Eu não sei, eu fui criada por mulheres domésticas. Então, o tanto que elas tiveram que sofrer e talvez se anular, né, para construir uma família, seja no molde que for, tá? Porque a minha mãe é mãe solteira, então muita coisa ela teve que fazer sozinha e contando com as minhas tias. Mas assim, subentende-se que nós não somos para amar, né? Somos só para trabalhar, só para fazer outras coisas subalternas e tudo mais, né? Então, te cortei de novo, mas eu tinha que falar isso. É importante falar, e acho que é tudo isso, são sínteses que a gente vai fazendo, que a gente vai tramando esses fios que parecem cortes, mas a gente vai fazendo um recorte tipo os que a Lia faz com as roupas dela, assim. Ela vai pega um tecido aqui, outro tecido ali, que parece ser um corte, um recorte, e vai ficando aquela peça maravilhosa, que acho que é o que a gente está fazendo aqui, e acho que é o que Bell Hooks fez também, né? A pessoa que parece estar falando de muitos temas, mas
ela vai deixando cada vez mais evidente que ela está falando de uma coisa comum. Parece mais comum do que pessoas que parecem que escrevem só sobre um tema, né? E só para dizer que tudo isso que você falou sobre a sua família parece fazer muita conexão com a minha, assim, já fazendo conexões com a fala da Lia aí, né? Da Diáspora 009, eu estava pensando aqui na Diáspora 077, que é o DDD ali do extremo oeste da Bahia, e foi uma família de pessoas que veio dali, sabe? Da região ali de Morpará, da região de Santa Maria da Vitória, para cá, para essa região do Distrito Federal, que por acaso virou uma capital perto do interior da Bahia, né? Acho que isso mudou a trajetória de muitos baianos, né? Que era mais próximo de Brasília do que de Salvador. Então, assim, o pessoal viu aqui uma oportunidade. Mas a impressão que me passa, sabe, Camila, é que muito sentimento ficou pelo caminho. Essa é a impressão que me passa. E eu vejo essa aridez do amor, sabe, essa aridez nesse campo, presente também na minha família, sabe? A gente tem lutado para poder reconstruir isso hoje em dia, mas eu vejo essa aridez também na minha biografia, da minha mãe, que é uma mãe viúva, de um homem que veio do interior do Maranhão, também na mesma lógica, buscando oportunidades em Brasília, mas não soube, talvez, escapar dos hábitos dessa masculinidade que o levou muito cedo. Então, assim, ela construiu essa maternidade sozinha também, com as forças das filhas de Dona Sinhá e Chico Bodeiro, que são os meus avós. Então, assim, são muitas coisas que vão nos unindo. E quando a gente consegue pegar essas chaves, a gente consegue pegar essas conexões, a gente pensa, a gente vai reconstruir. A gente vai reconstruir. Porque o amor é da força que Hooks apresenta para nós. Então, eu só queria fazer essa ponte para não deixar de costurar aqui, mas falando em costura, eu vou passar para a nossa mestra das costuras Bora. e das tessituras textuais, que é Lia Maria. Lia, da mesma forma que eu não apresentei a Camila, eu quero que você fique à vontade para se apresentar. Só salvar o Murilo ali. O Murilo é fã da Lia, um monte de gente aí. Salve, Mangabeira. O Mangabeira aí. O Mangabeira é de lá também, viu? O Mangabeira olha, Samavi na área, Santa Maria da Vitória na área. Nós é dali, daquela mesma região. Nossos pais se conhecem desde aquelas terras lá. É, mas eu quero só saudar as pessoas Então que eu estão aí. peço. Não sei fazer direito a essa parte, tá, gente? Fiquei nesse papel de anfitrião, mas eu não sei muito bem juntar todas as coisas. E a Nath Elisa, que estava aí também, ela é maranhense, comprou um selinho aí, assim, apareceu tipo uns corações, não sei. Quero mandar um beijo pra Nath, mas eu vou passar pra Lia. Fica à vontade, tem seu tempo e sua Muito biografia para obrigado, apresentar. Léo. Pronto, vou pegar essa conexão aí que a Camila deixou, esse fio. A costura é feita disso, né? A gente segue o caminho que tem sido trilhado. É sobre saberes ancestrais. Meu nome é Lia Maria dos Santos de Deus. Quando vocês estavam falando do amor, eu fiquei pensando, Camila trouxe uma coisa muito boa. Nos foi privada a possibilidade do amor, uma porque nós não podíamos demonstrar afeto, isso significava uma fragilidade, né? E até hoje significa uma fragilidade, não raro é você ver casais negros antigos, não andam de mãos dadas, não se abraçam em público, não se beijam em público, o afeto é algo bastante privado. E isso foi passando de gerações em gerações. Isso significava uma fraqueza de diversas maneiras. Se souberem quem eu amo, podem me afetar, podem ir no meu calcanhar de Aquiles. Então, quando a gente se reúne hoje para celebrar um tanto do pensamento de Bell Hooks, eu acredito que vale muito a pena resgatar que Hooks falava de amor, quando começou a pesquisar e falar de amor, ela nos trouxe um ensinamento que falar de amor não é uma abundância de amor, é a ausência do amor que nos leva a pesquisar e procurar saber mais. Conseguir decodificar como são essas relações, como essas relações étnico-raciais afetam a construção das identidades negras e afetam a nossa amorosidade, a confiança entre nós, o espelhamento positivo, a construção de um autoconceito positivo. Então, só para poder fazer um preâmbulo, falar de amor para mim é resgatar por que que não temos amado, né? É resgatar um pouco que estamos caminhando a passos bem lentos, mas que bom que estamos aqui hoje para celebrar que existem publicações, existem traduções, pensamentos de Bell Hooks se fez ancestral
mas o pensamento dela segue e nos acompanhará por muitas gerações, espero eu. Bom, como eu ia dizendo, eu sou Lia Maria, fazer a apresentação, como Camila disse, é bastante complicado. E a gente também não aprendeu a vender o nosso peixe, né? É como se fosse uma vaidade, como se vaidade fosse algo negativo, e vaidade é lustrar a coroa, tá tudo bem. Bueno, eu comecei a estudar economia na Universidade de Havana, me formei na Universidade de Brasília em Belas Artes, tive como trabalho final um texto chamado Construção Eupele, Construção de Identidades de Mulheres Negras. Fiz uma especialização em culturas negras do Atlântico, com o nome Pensamento Negro Contemporâneo, que foi a disciplina que nós do Enegrecer criamos quando estávamos lá na UNB, criamos uma disciplina e abriu caminhos aí. E tenho um mestrado em Gestão de Políticas Públicas Educacionais com recorte de gênero e raça. E isso tudo é um caminho que foi realizado academicamente por conta do Enegrecer. O Enegrecer é esse coletivo negro TF em torno, que eu conheci em 2001. Na época era a construção do pós-Durban, pós-Conferência Internacional de Enfrentamento ao Racismo, Xenofobia e todo tipo de violências correlatas. E o Enegrecer foi o grande letramento acadêmico para mim. Assim como Camila, não havia na universidade um cronograma, uma pauta, uma agenda de professoras negras e professores negros, era algo raríssimo, e menos ainda de saberes negros, né? Referenciais bibliográficos negros. Então, a construção, tudo que eu tive acesso à construção da mulher que eu tenho me tornado, tem muito a ver com o Enegrecer. O Enegrecer foi esse espaço de sabedouro, um espaço curativo, um espaço de olhar e amar o espelho. E foi também nesse espaço que eu acabei plantando algumas sementes do que eu trabalho, do meu trabalho, não só na parte acadêmica, trabalhando como professora substituta da UNP nessa disciplina, mas trabalhando 15 anos com a Organização das Nações Unidas, com consultorias em gênero e raça, sempre levando Bell Hooks, Angela Davis, Alice Walker, Patricia Hill Collins, Camara Jones, essas nossas totens e referências queridas que ninguém lembra e que ninguém quer dizer. Como assim? Mulheres negras são sabedoras, são sabedorias, são referenciais teóricos e podem aparecer em notas técnicas governamentais para poder construir políticas públicas? Sim, podem dar muitos caminhos. Infelizmente, os espaços, as instituições ainda têm muito a se nutrir com essas pesquisas interseccionais que têm sido criadas pelo movimento negro feminista, né? A interseção entre gênero, raça, classe, orientação sexual, espaço geográfico, ainda tem muito que avançar e, graças às deusas, as mulheres negras estão bem à frente no pensamento, na prática e nas pesquisas. E aí, esse trabalho, essa semeadura me levou a trabalhar um tanto com consultorias, mas também me levou à compreensão da importância da construção de um autoconceito positivo. Para além do que se lê e do que se sabe, é importante vivenciar esse autoconceito positivo, vivenciar uma autoestima bacana, lustrar a sua coroa cotidianamente. Então, há 5 anos eu criei uma marca, que é a Diáspora 009, para poder falar de um lugar diferente do que o lugar da África, né? A África é, sim, a nossa cabaça da existência, é o nosso referencial identitário, cultural, religioso, estético, mas nós não somos africanas, né? A África é em nós, mas nós somos afrodiaspóricas e precisamos compreender e nos fortalecer nesse espaço. E aí, nesse sentido, Bell Hooks, ela é, para mim, uma voz dissidente, uma voz que traz a possibilidade de falar: não sou africana, sou afrodiaspórica e reivindico a possibilidade do amor enquanto ferramenta de luta, porque é tudo que nós não tínhamos. Nós somos resultado de um sequestro histórico, de uma escravização,
de uma desapropriação, de um desalojamento de espaços confortáveis e construções de afetividades coletivas. E quando a gente fala, quando a gente compreende qual é o nosso lugar, de onde a gente vem, a gente consegue trilhar para onde a gente vai também. A gente consegue fazer esse exercício do afrofuturar. Criar futuros afrodiaspóricos significa compreender o nosso legado. Não dá para a gente viver. Eu sou amante dos estudos de Kemet. Kemet, para mim, é uma referência, mas eu não posso não ter como referência também o Caribe, as Antilhas, a América Latina e os outros processos de insurreição que aconteceram do outro lado do continente, né? Bom, sobre Bell Hooks, Eu vou só aproveitar essa deixa, que eu queria muito fazer queria muito fazer o que você estava falando que a gente precisa fazer. Falei, vou aproveitar, quero entrar em algum momento para dizer, gente, falando em diáspora, não deixem de seguir a Diáspora 009, não deixem de Diáspora seguir 009, Camila e seus livros, Camila e seus livros, entendeu? Não deixem Léo, Ortegal, de Galáctico. ser galáctico aí. Não deixem de seguir essas pessoas, mas assim, principalmente vocês que têm trabalhado melhor isso. Vocês podem me encontrar em outros lugares, mas talvez aqui também, mas o trabalho de vocês é muito bonito. Então, assim, se você está chegando aqui nessa live de outro lugar, não perca essa oportunidade, assim, de seguir esse trabalho para você poder encontrar coisas boas na sua timeline, assim, né? Acho que tem como você fazer uma timeline boa, feed, na verdade, é um feed bom para você. Então, só queria fazer isso, mas pode voltar para Bell Hooks, Lia. Não queria deixar de fazer isso. Eu queria falar uma coisa pra Lia. E pra você também, né? Fala. Porque meu olho brilha, cara. Puta que pariu. Vou Isso é falar muito palavrão bom. mesmo, porque é isso. Fala, Eu sou por desse favor. jeito mesmo. Eu olho pra vocês, assim, meu olho brilha, cara, de ver como a gente é embaçado. Embaçado no sentido bom da parada mesmo, entendeu? Sinto É muito barril dobrado. orgulho. Eu sinto. É que aqui em São Paulo a gente fala, é embaçado, isso aí é embaçado. Quando fala é embaçado é porque é bom. Meu, vocês são demais, cara. Eu não conhecia vocês, assim, conhecia dos perfis e tudo mais, mas nunca tinha trocado ideia com vocês. E aí eu percebo o quanto a gente é embaçado. Entendeu? Um dia eu fico olhando vocês, um dia eu quero falar bonito igual a Lia, igual Tamo o junto. Eu quero Léo. escrever bonito que nem você. Gente, eu me inspiro demais em vocês, entendeu? Porque. Preta, já quero fazer parte do seu clube de leitura. Só um parênteses aí, viu? Bora, Quero. bora. Bora, Tenho semelhanças a compartilhar e vou adorar. você com seu conhecimento vai ser muito bacana e muito importante ter você também lá. Bora todo mundo. Mas, de novo, aí, interrompi. Meu Deus, vai. Mas é isso, Lia, eu Tá quero tudo dizer, eu bem. quero só dizer Sabe o qual é nome a disso. parte mais legal? É que nós somos sementes de povos orais. A oralidade é o que nos conecta. Se a gente não pudesse interromper e construir, costurar, tá errado. A gente vai tentar uma linearidade completamente eurocêntrica e está muito longe do fortalecimento das nossas identidades negras, né? É verdade. A decolonialidade, que é esse que pode ser decolonialidade ou o diasporar-se. Eu gosto muito dessa tag, eu criei uma tag que é diaspore-se. Tipo, sai do eurocentrismo, sai de tentar ser alguém que você não é. Você é diáspora. Seja diáspora. Vivencie, compreenda. É dissidente? É. É fora de um contexto, de uma cultura milenar? Não, não é. É resultado de uma cultura milenar. Então, esse resultado que a gente tem nesse espaço de diáspora, ele nos permite isso, essas intervenções. E eu vou continuar, Léo, que se eu deixar você vai comer minha fala. Eu só ia dizer que isso era o amor, tá acontecendo. Aquela assim, amorosamente, para fazer esse corte amorosamente. Paik sabe bem disso. Eu vou até aproveitar para saudar Paik. Paik é um companheiro de militância, companheiro de trincheiras, um companheiro de coletivo de capoeira. A gente faz parte de um coletivo de capoeira em Zambi, Capoeira Angola.
sob a orientação de mestra Elma. Acabamos de passar por uma vivência maravilhosa nos últimos dias. E dentro de um treino de capoeira, entre um rabo de arraia, uma cocorinha e uma tentativa de AU que eu estava fazendo, a mestra vem, solta e diz: vamos fazer com verdade o movimento, vamos se inspirar em Bell Hooks. A gente tem que fazer com amor. Fazer com amor é fazer com verdade. Aí eu falei: essa é a capoeira que eu quero viver, gente. A minha mestra fica Bell Hooks, entendeu? É sobre isso, são essas alegrias. E quando o Paik me deu, quando o Léo veio me contar que estava tomando café com o Paik, que construiu, eu falei: poxa, que legal. Aí fiquei com aquela cartinha na manga pensando: mas vai ser o Paik, o Léo e eu? Para falar de Bell Hooks, uma feminista, transgressora, revolucionária. Cadê a outra mulher, gente? Aí descubro que é Camila e começo a seguir também o perfil e conhecer o seu perfil e fico encantada, meus olhos também brilham e fico muito feliz. Então eu sou grata, toda manifestação de carinho que você colocou aqui nessa roda, eu te devolvo. Tem um espelho aí, tem um espelhamento. Sou muito grata e realmente vou te mandar uma mensagem inbox sobre o clube de leitura. Mas então, o que me traz hoje compartilhar um pouco de Bell Hooks é que o Enegrecer, esse coletivo negro DF em torno, não é mais ativo, ao contrário do RAG, do GEAC. A gente ainda é ativo no grupo de WhatsApp, desculpa, Murilo, e nos nossos afetos seguimos ativos também. Mas não somos tão ativos como éramos antes. O Enegrecer me acolhe quando eu tinha 22 anos, hoje eu tenho 42. E o primeiro presente que eu recebi foi fazer parte de um grupo do Enegrecer, de 4 mulheres que iam para o Rio de Janeiro participar de uma associação de estudantes negros e negras que a gente construiu. Na época, a NEM, a gente fez parte dessa associação para a discussão de ações afirmativas, políticas de cotas raciais. E a gente acionou uma rede, na verdade, fomos Ana Flávia Magalhães, também professora da UNB, Ana Luísa Flausina, professora da UFBA, Bruna Rosa, professora da Vida, e eu. E estávamos lá e conseguimos acionar uma rede pela Ana Flávia para chegar na casa de Fernanda Felisberto. Fernanda Felisberto, uma querida, encantada, tem a Kitabo, uma livraria maravilhosa, tem uma trajetória bela de militância, de ativismo, de trabalho e principalmente de amorosidade. Ela sabe colocar em prática o amor, em sabedoria, em escuta. E ela me deu um presente. Eu venho de uma trajetória diferenciada, né? Eu tive a oportunidade de vivenciar 25 países na minha vida. Morei em alguns desses 25 países e um desses países foi Cuba. E começo a conversar com Fernanda e Fernanda recém estava chegando de um mestrado no México. E aí eu começo a fazer gaiatices falando espanhol. Ela diz: garota, eu tenho que te apresentar um negócio aqui, peraí. Aí ela vai lá dentro e volta com uma coleção dessa revista, que é a revista da Casa das Américas, que é uma publicação que se chama África em América. Essa daqui é uma relíquia de 1966, escrita, não sei se dá para ver, mas é uma datilografia, sabe? É datilografado o negócio. E aqui, nesse número de 1966, tem discurso de Aimé Césaire, Malcolm X, Du Bois, Jacques Roman, enfim, várias pessoas. E no meio dessas, e além desse número, que era o número 3637, ela me apresenta um outro número que tem sempre uma maioria masculina, mas uma minoria feminina. E entre essa minoria feminina tinha Bell Hooks. E aí eu falei: caramba, tô tão acostumada. Franz Fanon, pronto, Fanon também tá aqui. Eu falei: gente, tô acostumada a ler Steve Biko, Malcolm X, Franz Fanon, Martin Luther King. O Enegrecer era isso, né? Por isso foi o meu grande sabedouro, minha grande nutrição. Eu chego no Enegrecer e compreendo que ler 20 livros por ano era bem pouco, né? E o que a academia nos apresentava era muito raso. Nós éramos profundos em demasia para poder
sobreviver a uma vida acadêmica sem literatura negra, sem pensadoras e pensadores negros. E aí ela me apresenta Bell Hooks, eu nunca tinha escutado falar, nunca tinha lido ninguém citar. E ela diz, pega esse texto, traduz. Aí eu, mas eu nem conheço essa escritora, como é que eu vou traduzir ela? Estuda. Aí eu, obrigada, é sobre o amor, né, gente? É sobre o amor, tipo, vou te dar um caminho, mas você vai ter que fazer o seu corre também. E foi a melhor encomenda, a melhor missão que eu recebi, e foi mediante esse coletivo que eu fiz parte, e traduzir para a gente, o Alisando os Nossos Cabelos. Imagina, eu recebi, esse texto foi escrito pela Bell Hooks em 1989, e ele faz parte de um livro que se chama Talking Back, Pensando o Feminismo, Pensando Negritudes, né? Uma publicação em Nova York, feita em 1989. E aí esse texto vai para essa revista em 2005. Em 2005. E em 2005 eu recebo esse texto, faço uma tradução só para o nosso grupo. Ele vai girando, correndo o mundo, passa por vários coletivos de mulheres negras feministas. E hoje está publicado no portal Crioula, Fala Preta, tá no Guelé 10 e acabou nutrindo vários outros caminhos. Eu fico pensando, cara, 17 anos depois, pela primeira vez, alguém me convida a falar sobre isso. E aí eu penso, quão contemporâneo, quão atual é um texto de 1989 falando sobre como a construção da nossa identidade negra, feminina, passa pela aceitação a partir dos nossos cabelos, né? Não raro, o movimento negro na década de 80, o movimento negro brasileiro na década de 80, fez muito um processo de militância com um apelo cultural e estético, principalmente os blocos afros, principalmente Bahia, Pernambuco, Nordeste em geral, fez muito esse trabalho de falar, cara, vamos nutrir as nossas raízes, vamos voltar para as raízes, vamos usar o nosso black, vamos coroar nossa rainha com os dreads, com as tranças. Aqui em Brasília a gente teve aquele beijo icônico com o Nelson Inocêncio, Beijo Sua Preta em Praça Pública, ele está com uma touca Rastafari, Lucimara, a companheira na época, está com as tranças. Então, assim, a estética capilar, ela diz muito mais do que algo passageiro e transitório, algo na superfície. Ela fala muito da construção de quem nós temos sido. Nos foi alijado não só a possibilidade de amar, mas principalmente a possibilidade de amar o nosso próprio espelho. Nossa representação, nos olharmos, parecia incômodo. Quantas mulheres negras têm uma dificuldade imensa, chegam num salão, olha para o espelho e quer ficar de lado, porque não consegue se olhar. Vai numa loja experimentar uma roupa, geralmente as minhas clientes eu digo, posso brincar de boneca? Deixa eu te vestir, com licença. Começo a montar a pessoa, aí quando vira no espelho ela diz, nossa, mas gente, ficou bom, né? Eu digo, sim, ficou. E geralmente é uma peça que a pessoa diz, ah, não, isso não é para mim, isso tem que ter um estilo, isso é a sua cara ali, é a sua cara, Camila, é a sua cara, Léo, é a cara de outra pessoa. Por que que a gente não pode ser bonito, altivo? Por que que a gente não pode usar as nossas referências, usar as nossas raízes? E aí esse texto de Bell Hooks versa muito sobre isso. Ela, para falar de estética capilar, ela vai falar de política racial, de uma cultura de dominação, ela vai falar da importância da representatividade para a construção de protagonismos porque são plurais e diversos, construção de amorosidade em espaços coletivos. A partir do momento que você chega num espaço de outras pessoas negras e alguém repudia o teu cabelo, você diz, cara, nem os meus me apoiam, então tá errado. Tem alguma coisa fora de lugar. E ela vai falando disso e ela cria um marco histórico e ideológico sobre a importância das estéticas negras em 1989, em textos acadêmicos, mas ainda assim com uma escrita fluida, acessível. Ela começa a falar, sim, de supremacia branca, mas no segundo parágrafo ela já diz: estávamos reunidas fritando peixe. A estética feminina negra é na cozinha.
né? A gente, porque a cozinha é o coração da casa. Eu venho de uma família mineira, por parte de mãe mineira, por parte de pai mimoso do Sul, criado no antigo Morro da Bica, que hoje é parte do Complexo do Alemão. Então, tudo acontece na cozinha, é o espaço do encontro dessas matriarcas, dessas grandes mulheres, é onde a gente diz onde dói, o que deu certo, o que não deu, a gente pede ajuda. E aí a Bell Hooks faz esse religar lindo e diz, enquanto fritava peixe, se passava um pente quente. E aí ela vai dizendo, por que a gente passava pente quente? Por que a gente tinha, então, que alisar os nossos cabelos? E ela traz essa compreensão de que a aceitação social significava que você tinha que estar arrumada. E estar arrumada num contexto racializado, com a beleza eurocêntrica como referencial, significa alisar os cabelos, né? Cabelos crespos eram antítese da beleza. Ainda hoje são. Hoje eu fico muito feliz quando eu passo pela UNB ou quando eu vejo minha timeline, entro aqui, vejo várias minas pretas de black, de dread, de trança. Eu digo, que legal, gente. Na minha época, ir para a UNB, eu fiz o UNB em 98, ir para a UNB pegar um ônibus e descer de trança era um absurdo. Descer de black era tudo que eu queria, era chegar e abraçar um amigo preto, uma amiga preta e dizer, não estamos juntos, né? Não estamos só. Então, assim, construção de intimidade, de cumplicidade. E aí, quando eu tive acesso a Bell Hooks, abri um canal. Abri um canal que aí eu comecei a pesquisar várias outras minas, várias outras intelectuais negras falando sobre estética e sobre construção de identidades negras femininas. E aí eu conheci Alice Walker com o texto Cabelo Oprimido é um Teto para o Cérebro. Eu falei, cara, ela foi dar uma palestra na universidade vestindo pijama, colocou um sobretudo, foi de black e ao longo do caminho no trem ela bolou isso. Eu falei, gente, a gente é muito... Como é que você disse, Camila? A gente é muito barril Embaçado. dobrado? É Muito embaçado. embaçado. A gente é muito embaçado mesmo. E aí você pensa, cara, é sobre isso, né? A gente acumula muitos pensamentos, a gente acumula muitos saberes, a gente lê pra caramba, a gente percebe o mundo, a gente, seres pensantes, estudando dentro do espaço acadêmico ou não, a gente vai criando várias conexões e tudo que falta é um espaço para desaguar. Às vezes é uma palestra, às vezes é uma live, às vezes é um texto, às vezes é um conto e às vezes é uma roupa, né? Essa é a diversidade da gente ter essa roda de conversa hoje. E aí veio Alice Walker, até fiz umas anotações aqui, Angela Davis, lindamente, Patrícia Hill Collins, organizando o pensamento da interseccionalidade, que depois foi muito utilizado também pela Kimberly Crenshaw dentro do Espaço das Nações Unidas, mas poucas pessoas sabem que a origem do pensamento é Hill Collins, né? Tem isso, já que a gente sabe, a gente tem que dizer quem começou. E aí, Sobofun Somé fala sobre essa intimidade também. Hoje está muito popular, mas é um texto da década de 80. Elas eram contemporâneas de pensamento. E aí você pensa, cara, uma mulher lá em África, outra mulher lá em diáspora africana, no espaço dos Estados Unidos, estão compreendendo que a intimidade ainda vai salvar a gente, que o amor ainda é uma ferramenta transgressora e poderosa de luta e enfrentamento a violências sociais, né? Se afetar, se cuidar. E aí, nesse momento, sobre afetar-se, quem me ensina muito a afetar-me é Tatiana Nascimento. Na época que eu traduzia Alice Walker e comecei a traduzir algumas coisas de Angela Davis também, quem traduzia muito Audre Lorde era Tatiana Nascimento. E a gente trocava algumas figurinhas nesse sentido e fazíamos parte de grupos, de discussões, de então o que é ser mulher, então como é a construção desse feminino, ser imbativa ou saber o que eu quero ou o que eu não quero significa ter ferramentas para ser homoafetiva, ser heteronormativa combina com mulheres aguerridas? Será que pode? Como é que é? E aí a gente foi construindo uma teia mesmo de várias escritoras, vários referenciais para dizer sim, a gente pode. Aí eu descubro um outro texto da Bell Hooks. Eu não sou uma mulher? Eu digo, é sobre isso! Sim, eu vou fazer capoeira, eu vou raspar minha cabeça, eu vou ter 15 tatuagens, eu vou ter vários piercings.
e ainda assim eu vou ser uma mulher, e a multiplicidade dessas mulheridades, né? E aí vem uma série de pensamentos que vão se entreconectando. Antes de você me dizer o tempo, Léo, que provavelmente eu, como uma pessoa prolixa, que adora tecer poesias enquanto fala, devo estar terminando os meus 20 minutos. Mas antes disso, eu quero só falar da Alice Walker. Além desse texto ela também nos brinda com vários outros pensamentos que acabam concatenando todo o caminho de semeadura que a Bell Hooks fez. Sabe? Que a Bell Hooks... Camila, você está com a gente? Eu estou vendo uma bolinha aqui reconectando. Tá tudo bem? Você está Tá, aqui? tudo bem, tô aqui. A Zica Maravilha. voltou. Pronto. Então, assim, a Alice Walker, ela vai nos brindar com uma proposta de mulherismo, que amar o nosso espelho, para além do nosso eu, amar as mulheres que se parecem conosco em fenótipo, em textura de cabelo, em corporeidade, em traços, em escolhas estéticas de roupa, de fala. A gente fala movimentando, né? Amarra minhas mãos, eu não consigo mais falar, acabou. Não sei falar sem usar as mãos. A gente é assim. A partir do momento que a gente vê outras pessoas assim, a gente se conecta com elas e diz: eu vou ouvir essa pessoa, eu vou referendar esse pensamento, eu vou seguir esse perfil, eu vou trabalhar junto, eu vou construir junto. A gente está amando o espelho. E a Walker fez esse trabalho quando ela escreve sobre o mulherismo. Sejamos mulheristas, que é... Hoje em dia temos várias linhas de pensamento que querem não. Muitas pensadoras e pensadores seccionam esses conceitos, né? O que é o feminismo, o que é o mulherismo africana. Realmente temos várias vertentes de trabalho e de pensamento. No meu caso, eu gosto muito de me nutrir de todas essas fontes e me permitir avançar a partir da mulher que eu sou e não a partir da mulher que outrem tem se construído. Então, falar de Bell Hooks é conectá-la, e do feminismo de Bell Hooks com o mulherismo de Alice Walker. Eu queria muito fazer essa costura, fazer esse patchwork aí, juntar esses retalhos. E aí eu vou parar um pouquinho, vou deixar você perguntar, e vou respirar e vou tomar o quê? Um copo d'água. Ai, Quando você amei, perguntou, amei. Ai, a voz é linda. Eu adoro falar que as pessoas são lindas, viu? Principalmente as pretas. Ai, que Ah, presente. eu sempre falo, no clube de leitura, eu pego as pessoas desprevenidas, assim, né? Porque eu vejo um monte de quadradinho. Estão me vendo ainda? aí Muito voltou. bom, sim. Eu, Você Então, vê um monte de quadradinhos e aí eu você vejo um monte de puxa. quadradinho, aí eu falo, nossa, você, como. E com essa cara, assim, sensual. Você, como você tá linda hoje. Aí a pessoa, ah, ai, Camila, ai, Isso é golpe baixo. mas você tá linda, sabe? Você tá lindo, sabe? O seu cabelo. O que que aconteceu com a sua pele? Adoro falar, adoro. Porque eu gosto de escutar. Por que que eu não vou falar? E Não, isso, você falando assim, tudo que você disser, a pessoa diz, ok, sim, falo, compartilho, porque é sobre receber elogio, né? Sobre estar inteiro ali, querer, e a gente tem que aprender querer esse também, né? carinho também, Do mesmo jeito que a você falou, receber. que foi, que eu falei também, e você reforçou, falando que nós somos privados de amar, do amor e tudo mais, a gente também tem que aprender a receber elogio, porque eu também acho difícil. Sempre vem aquela vozinha impostora, né? Ah, não, não, não é Total. isso, não. Então, ao mesmo tempo que eu falo, eu tô aprendendo também a receber. Então, vocês são lindos, cara. Vocês são lindos. Eu adorei ouvir a Lia falar, uma voz gostosa, vai falando sobre as coisas com muita coerência e tramando, né, o pensamento, né, alinhavando. Adoro, gente. Eu adoro ver gente bonita e inteligente. Ai, obrigada, gente. Eu comentei com o Léo essa semana, eu falei, vocês estão no meu pensamento, e real.
eu tenho escrito um bocado para falar com vocês. Tem pelo menos 5 páginas escritas aqui, eu pensando, seria interessante falar isso, falar aquilo. Depois eu disse, não, mas isso fuga ao tema, melhor não. Aí eu peguei e disse, tudo bem, só chega e fala. Aí eu falei, pronto, deu certo. Me apoiei aqui em algumas notas, porque a gente é assim, né? A gente tem esse não é uma bengala, a gente acaba tendo esse apoio, né? De dizer, não, tem uma coisa aqui que eu escrevi que eu acho legal, esse apontamento aqui vale a pena. Mas diga, Léo, não vou Aguardar engolir a tua mesmo. fala. Não, eu nem sei se eu ia falar alguma outra coisa assim, diferente disso que eu vou dizer agora. Assim, foi quando a Camila falou assim: vocês são lindos e tal, né? Essa coisa, eu adoro falar que as pessoas são lindas. Eu fiquei lembrando, juntando com que as memórias que você foi trazendo, e fiquei lembrando de uma vez que eu vi, eu não lembro mais onde foi, né? Mas eu vi o Rafael lá da Enegrecer, falando, não, porque tem. Aí num contexto qualquer ele falou assim, que tem Enegrecer da gente e tal, que é onde a gente chega e pode falar, nossa, Preta, você tá linda, ai, seu cabelo, não sei o que, se abraça, isso e aquilo. E é alguma medida, assim, e é claro, o GEAC era muito isso também, no tempo que a gente se encontrava ali, meio-dia, no subsolo, e era, que massa, teu cabelo, a tua roupa, nossa, essa bata, não sei o que, esse livro. E você ficava ali todo mundo se valorizando, se estimando, né? E se nutrindo. E é um pouco disso que a gente está fazendo aqui agora, né? E aí algumas pessoas aí no chat também falando várias coisas dessa natureza, né? Gente que estuda, gente do Raj que está aqui, que estuda cinema negro, a Carol, a Lua, a Inzinhas aí, ó, tá fazendo grafite. De uns anos para cá surgiu, além de fazer várias outras coisas, de uns anos para cá surgiu fazendo grafite. E os grafites dela são mais personagens, e são sempre umas personagens, umas mulheres negras, principalmente. E é isso, é esse aqui sobre o arranjo do tempo aqui, né? Eu falei, Camila, você conta ou eu conto, né? Que o nosso tempo foi se desdobrando, assim. Mas eu quero, assim, da minha parte, eu quero pelo menos agradecer vocês, né? Por esse momento de conversa e o momento em que a gente pôde parar para ouvir o pensamento de vocês a respeito, né, dessa mulher que inevitavelmente evoca, né, tantas outras mulheres, homens, mas principalmente mulheres negras ali, mas invoca esse povo e, sobretudo, esse sentimento, né, que dentro desse modo comunitário africano de ser, onde essa predação colonial não estava presente dessa forma, o amor também ele emergia como manancial, né? Então, assim, a gente precisa, acho que, falar disso, acho que é falar de origens também, né? Então, é um pouco da dinâmica de Hooks, é um pouco da dinâmica que vocês assumiram aqui ao falar dela, né? E assim, eu sou só gratidão, assim, né? São 9h25, Camila. Como é que você pensou assim? Será que a gente voou, a gente vai, né? Assim, eu me sinto feliz porque eu acho que o Hulk estaria sorrindo se estivesse assistindo essa live aqui presencialmente, né? Então imagino que ela deve estar fazendo isso agora, né? Mas Camila, você quer de repente talvez ouvir as pessoas, não sei, ou a gente fica por aqui, como tá? Porque eu tava aqui para isso, assim, né? Mas você que tá com o Não, horário um você pouco mais limitado. consegue, você consegue, eu ainda tenho 10 minutos. Na verdade, assim, é a maternidade que me toma, né? Eu faço de tudo Uhum. para tentar ser mãe, mulher e profissional e tudo mais que vocês já sabem, né? As não sei quantas jornadas. E aí eu deixei o meu filho com a minha sogra, mas eu disse para ela que era até tal hora, né? Então eu costumo Uhum. também cumprir com os horários, assim. Mas tenho mais 10 minutos, e aí, se você quiser, Léo, ver aí. Eu conheço poucas pessoas que estão aqui, acho que é mais o público de vocês do que o meu. Mas se você quiser dar uma baixadinha aí, uma rodadinha para ver se tem alguma pergunta para nós, pode ficar tranquilo. Maravilha. Ó, eu abri aqui sem imaginar que tinha alguma coisa que achei que ia ter uma notificaçãozinha, mas o Murilo, o Mangabeira aí, que era Enegrecer, que, né, é santamariense e tudo mais, ele mandou uma pergunta aqui para
para vocês. Eu quero ter o prazer de ler aqui para vocês. E se mais alguém nesse meio tempo colocar mais coisa aqui, eu posso falar também. Porque aqui na caixa só veio essa pergunta assim: Lia, Lia e Camila, o que vocês acham que mudou dentro de vocês depois que conheceram Bell Hooks? Vocês pegaram aí? Sim. Sim. Então vocês podem responder essa, e se surgir mais coisa aqui, eu falo para vocês. Bora, Camila, tá com você. Passo a bola para você, depois eu vou. A pergunta é: o que eu descobri ou o que eu senti? Faça de novo. O que mudou O que mudou? Seu Bell Hooks. Ah, gente, mudou demais. Assim, você não tem contato, né, com... Você não consegue se enxergar dentro de determinadas situações, né? Isso acontece muito. Vocês estão me vendo ainda? Sim. Então, eu acho que para nós, pessoas negras, a gente não consegue se enxergar muito dentro das situações, né? Agora a gente está conseguindo mais se ver na mídia, agora a gente está tendo mais contato com teóricos e teóricas negras, né? Como eu disse na universidade, eu não tive esse contato, acho que a Lia caiu. Depois você consegue chamar ela, acho que eu não consigo por aqui. Depois você tenta chamar ela, quando ela aparecer aqui, eu acho. Então, Não eu sei não, se ela aparece entrando. eu já convidei de novo. Ah, maravilha. Então, assim, muda muita coisa. Quando você não se vê, você fala, eu não posso estar lá, né? Eu não posso fazer isso, eu não posso ser isso, eu não posso questionar as coisas dessa forma, porque ninguém do meu convívio questiona. Então, como que eu vou também chegar questionando as coisas e tudo mais? Então, quando eu me dei conta de que eu poderia ser uma mulher daquele jeito que Bell Hooks estava falando que eu poderia, eu fiquei muito feliz. Falei, caramba, é o que Lia trouxe. Então eu posso ser essa mulher, né? Eu posso fazer dessa maneira. Eu posso questionar. Por que não posso? E principalmente foi bom para mim, porque na literatura, que aí eu falo do meu lugar, né? Do lugar onde eu me vejo, que é a literatura, muitas vezes as pessoas não conseguem botar cor no personagem, né? Ou estereotipam muito o personagem. Então, assim, se é um personagem pobre, que rouba, não sei o que, é preto. Agora, se for um personagem que está em ascensão, que tem uma profissão, que estudou, esse vai ser preto. Bell Hooks também, porque ela tem essa vertente, né, de falar sobre a literatura. Ela fala sobre arte. Deixa eu chamar ela aqui de novo. Ah, Ela vem maravilha. Eu não falar... queria te interromper, mas ela apareceu ali. Não, eu vi. A Bell Hooks, ela fala sobre muitos assuntos, né? Ela introduz raça, gênero e classe nas diversas áreas da nossa vida. Inclusive, ela fala na literatura. É impossível você ler alguma coisa de Bell Hooks e ela não citar a literatura, a arte, né? Que seja a música, o cinema, a literatura, e esse é o meu lugar. A literatura é o meu lugar, né? Então eu fico muito encantada quando vejo ela falar também dessas possibilidades, sabe? De você trazer cor, de você trazer gênero, de você trazer classe para esses personagens que você está lendo. Então tudo modificou principalmente a minha forma de ver, de ler não só o livro, as páginas dos livros, mas também ler a vida. Não que eu não soubesse de coisas antes de Bell Hooks, sabia, mas ela veio reforçar. Eu falo que os clubes de leitura, eles têm duas características importantes. Fazer a pessoa ler,
um livro e trazer esse entendimento de que você pode gostar ou não gostar da literatura, desde que você saiba por que você gosta e não gosta. Porque a gente tem que nomear também, né? Eu não gosto por causa disso, eu gosto por causa daquilo. E de unir pessoas. Então, dentro desse contexto, Bell Hooks está total. Com tudo que ela traz, com tudo que ela me ensinou, eu agora leio livros de outra forma, livros de literatura de outra forma, e eu me relaciono com as pessoas também de outra forma. Porque quando eu estou ali com a minha imagem, né, aparecendo, as pessoas depositam uma certa expectativa em mim. E muitas vezes eu não posso corresponder a essa expectativa. Longe disso. Né? Quando um de nós falarmos aqui, já sabemos tudo e dessa pessoa. Agora deu uma travada. Voltou. Voltou? Eu estava dizendo que quando a gente diz que já sabe tudo e não nos falta nada, aí a gente tem que duvidar um pouquinho dessas pessoas, né? A gente está sempre em movimento, sempre em construção, e eu acho que Bell Hooks traz isso pra gente. Ela não para de fazer a gente se movimentar. E de se construir, e se reconstruir, desconstrói, reconstrói, pensa de novo, aí se pensa mais uma vez, aí se, não, vou fazer desse jeito, porque é permitido, né? É permitido você construir, desconstruir a qualquer momento. Né? A gente está nesse movimento. E Bell Hooks, além de me fazer tudo isso, também me traz esse movimento de construção e desconstrução a todo momento. Muito bom. Camila, valeu demais. Lia, como é que você mudou aí? Como é que as coisas mudaram para você dentro de Para você, mim né? Depois que você mudou, conheceu Bell Hooks? para mim mudou completamente, assim. Eu já vinha num processo de construção dessa mulher negra e de repente o Bell Hooks pega e conta, olha, tá tudo bem estudar sobre isso. Isso vira isso, a construção de nós acabou virando meu tema de pesquisa e tema de vida. Minha monografia de graduação é sobre construção de identidade de mulheres negras, com citações só de mulheres negras. A dissertação de mestrado também, só mulheres e maioria mulheres negras. Ela muda o meu a construção do meu pensamento e isso que a Camila disse, a imagem que eu quero passar. Às vezes a gente não consegue corresponder à expectativa que é gerada sobre nós, mas o que eu tentei fazer, ou o que eu tento fazer até hoje, é estar de acordo com a minha verdade, ser amorosa com os nossos pares, ser amorosa com a minha trajetória, com a história dos nossos, com a nossa. E Bell Hooks trouxe muito disso. Ela me permitiu compreender que isso é um caminho de vida. Tá tudo bem. Isso é uma estratégia de luta. E Bell Hooks também traz uma outra coisa, né, Léo? Ela ensina pra gente um religar ancestral. Ela mesma falava de si, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver as entrevistas dela, ela sempre falava de si na terceira pessoa. A Bell Hooks, os livros da Bell Hooks. Ela nunca disse meus livros, até porque esse nome não era o nome dela de batismo, era o nome da bisavó. E ela resgata esse nome da bisavó e ela, com isso ela já traz uma outra legenda para a gente, o significado de que somos resultados de quem nós temos sido, né? E que os nossos sonhos e conquistas são, na verdade, uma caminhada ancestral. Até a gente chegar onde a gente está hoje, muita gente caminhou antes, e às vezes quem caminhou foi da sua própria família. Então, para mim é um religar imenso tudo que eu estou fazendo hoje. Fazer hoje a diáspora, ter 5 anos com a diáspora 009, significa saudar um legado da minha avó, que era lavadeira, da minha bisavó, que era, minhas duas avós eram lavadeiras, das várias mulheres da minha família que foram costureiras ou que são costureiras. Então, é meio que fazer as pazes com a trajetória de quem a gente tem sido.
porque eu tive uma pressão social muito grande de, não, você fala outros idiomas, você conhece outros países, você sabe outras culturas, você tem que fazer faculdade. Você faz a faculdade, você tem que ter um após. Não, agora você tem que ter um mestrado. Não publicou um livro? Como assim? Não fez uma família, um filho, uma árvore? Cadê? Aí eu disse, tá, mas o que que eu quero? Eu gosto de passar a mão nos tecidos e ouvir o que que eles querem ser. E às vezes eu gosto de juntar os tecidos e construir outras tessituras, assim como a gente faz com as palavras para construir o pensamento. E não tem demérito nenhum. É uma maneira de saudar as minhas ancestrais. E eu acredito que Bell Hooks me ensinou um pouco disso, sabe? O terreiro me ensina muito disso também. Várias amigas, vários amigos me ensinam um tanto disso, mas Bell Hooks plantou uma sementinha boa. Além dessa questão desse religar ancestral com o nome que ela faz a bisavó, ela faz uma coisa que você fez lindamente, que é escrever sempre sem letra maiúscula. Ela assinava em letra minúscula, não sei se vocês foram se debruçar sobre isso, mas ela sempre assinou em letra minúscula para romper com essa ideia de que existem letras. O início tem que ser capsular. Enfim, ela resolveu beber de uma fonte da circularidade, sabe? Da cosmovisão africana, que não tem ninguém na frente, ninguém atrás. Estamos todos lado a lado. Então ela pegou e fez isso com as letras. Aí você diz, cara, como assim? E aí você vai ouvir, aí você entende quando você vai ouvir uma entrevista e ela cita um mentor de Vipassana e cita um trecho de rap para falar sobre o amor aos homens negros. Aí você diz, é sobre isso. Então, da mesma forma que a gente faz com as pessoas, que a gente trata todo mundo de maneira igual, todo mundo está num círculo de confiança, de concordância, de construção, a gente pode fazer isso com as letras e construir um pensamento amoroso, afetivo, uníssono, sem contraposição ou sem dizer quem é maior ou menor. Eu acho que essas são duas sementinhas que ela deixou de maneira muito bela e que eu queria aproveitar esse momento para partilhar. E eu quero dizer outra coisa, eu acho que está bugando a rede da Camila por conta do tempo que expirou. Que Será? tal a gente... Eu Não acho que sei, não. pode ser, não sei. Deve ser a internet mesmo. A minha filha Será? chegou e aí ligou o Wi-Fi, meu marido chegou, ligou o Wi-Fi, todo Aí, mundo vai ligando o Wi-Fi e aí o negócio vai ficando feio, entendeu? pronto, a rede tá formada, está tudo crescendo, Informado. que ótimo. Não, e assim, eu acho que a proposta era essa mesmo, assim, fazer um momento de trazer, invocar mesmo esse nome, esses pensamentos, essas reflexões e como isso ressoava em duas outras grandes mulheres mesmo, assim, né? Falando um pouco, vou ter a ousadia aqui, mas não com minhas palavras, assim, eu vou dizer, vou dialogar com a pergunta do Murilo, mas usando as palavras da própria Bell Hooks, assim, que foi uma mudança muito grande que aconteceu quando eu voltei para o doutorado. Voltei, enfim, me formei trabalhando aquilo que a Camila falou, né? Somos assistentes sociais, trabalhando no socioeducativo, zero discussão de raça na formação e no cotidiano profissional e tudo, aquele apagamento, aquele epistemicídio. Voltei para a universidade querendo discutir extermínio da juventude negra, que era com que, em alguma medida, eu trabalhava. E aí, no contato com a Marjorie, que eu conheci ela ali, né, no contexto do doutorado, do meu retorno à UNB, eu mal sabia que ia passar a trabalhar ali depois, né, pouco tempo depois, que eu ia conseguir recuperar esse atraso mesmo assim que eu tive, né, porque é difícil para o profissional ali, para o profissional voltar, depois que você sai, né, é difícil pegar isso. Eu lendo, eu identifiquei naquele texto um trecho que ela usava sempre nos e-mails dela. Era um trechinho, ela usava um trechinho, e eu vou ler um trecho um pouco maior aqui, com isso a gente pode talvez, né, é, fazer um certo fechamento aqui com as palavras dela. Ela diz assim, porque isso mudou um pouco, eu era um cara da classe, um pouco esse movimento negro, mas era uma coisa meio classe, a gente precisa mudar, sei lá, a estrutura dessa sociedade, sem pensar outras nuances. Me perdi um pouco nesse processo. E aí eu lendo ela, pensei, nossa, a gente precisa estar mais atento a isso. Como grupo,
As mulheres negras estão em uma posição incomum nessa sociedade, pois nós estamos coletivamente na parte inferior da escada do trabalho, mas nossa condição social geral inferior, né, nessa condição social geral inferior a qualquer outro grupo. Ocupando essa posição, suportamos o fardo da opressão machista, racista e classista. Ao mesmo tempo, somos o grupo que não foi socializado para assumir o papel de explorador, opressor, no sentido de que não nos permitem ter qualquer outro não institucionalizado que possamos explorar ou oprimir. Aí ela até coloca, as crianças representam outro, não representam outro institucionalizado, embora possam ser oprimidas pelos pais. As mulheres brancas e os homens negros têm as duas condições, podem agir como opressores ou ser oprimidos. Os homens negros podem ser vitimados pelo racismo, mas o sexismo lhes permite atuar como exploradores e opressores das mulheres. As mulheres brancas podem ser vitimizadas pelo sexismo, mas lhes permite atuar como exploradoras e opressoras de pessoas negras. Nós, mulheres negras, sem qualquer outro institucionalizado que possamos discriminar, explorar ou oprimir, muitas vezes temos uma experiência de vida que desafia diretamente a estrutura social sexista, classista e racista vigente, e a ideologia concomitante a ela. Essa experiência pode moldar nossa consciência de tal maneira que a visão de mundo seja diferente de quem tem um grau de privilégio, mesmo que relativo dentro desse sistema existente. Essencial para a continuação da luta feminista, para que mulheres reconheçam o ponto de vista, para que mulheres negras, no caso, né, reconheçam o ponto de vista especial que a nossa marginalidade nos dá e façamos uso dessa perspectiva para criticar a hegemonia racista, classista, sexista dominante e vislumbrar e criar uma contra-hegemonia. Aquilo fez assim, puf, com a minha cabeça. Pensei, cara, é isso, as mulheres negras, elas estão nessa não só na base, como a Angela Davis fala, né? Quando as mulheres negras se movimentam, toda a estrutura da sociedade se movimenta, porque a base se movimenta, mas são pessoas, é um grupo social que não tem esse lugar institucionalizado de opressão e nem de exploração. Então, assim, essas mulheres acabam sendo socializadas sem essa dinâmica da exploração, da opressão e tudo mais. Então, ou seja, se essas mulheres conseguem, né, reconhecer o ponto de vista especial que essa marginalidade oferece, elas são capazes de oferecer, né, vislumbrar e criar uma contra-hegemonia. Então, assim, isso para mim me fez trazer um monte de mulheres negras para aquilo que eu comecei a fazer dentro da universidade, a trazer pessoas, mulheres negras, sobretudo, para espaços como esse, na medida em que eu pudesse. E isso foi a grande mudança que a Bell Hooks trouxe para mim naquele tempo. Então, eu queria agradecer vocês mais uma vez, agradecer o Murilo pela pergunta, agradecer todo mundo que ficou aí. Tem algumas professoras lá do departamento, a Camila Potiara está aí, também leva a Bell Hooks para... Né? Então, assim, essas transformações que vão acontecendo, onde é que isso vai nos levar, hein? Ai, gente... Tomara que nos leve para caminhos de muito amor, de transformação, de protagonismos negros e das mulheres tomarem cada vez mais o centro. Porque ser base da pirâmide traz uma beleza no pensamento de Angela Davis, mas significa que a gente carrega muita gente. Está na hora de inverter um pouquinho, vamos variar, né? Fazer uma ciranda. Sim. Desmontar um pouquinho, compartilhar poderes. Eu clamo por isso. E aí faço isso muito. Talvez eu não veja isso, né? Talvez nós não vejamos isso acontecer. Mas eu tento fazer isso com os meus filhos. Talvez a inversão da pirâmide não aconteça comigo, mas aconteça com eles. Assim como vocês podem... como vocês podem fazer com sobrinhos, né? Filhos de amigos, se vocês não tiverem filhos. É bom a gente... isso, né? Se pensa nos nossos pequenos, né? Para que eles deem continuidade. O Léo falou uma coisa que é bacana, porque são dois momentos, né? Eu fui mãe em dois momentos diferentes. E aí, para fechar minha fala mesmo, eu tive a Elisa com 20 anos de idade
Então eu fui uma mãe e tive o Samuel com 33. Então fui outra mãe. E também a realidade, né, social eram realidades diferentes. Ah, hoje eu já consigo fazer um pouco mais financeiramente pelos meus filhos, e acho que isso vai fazer também com que essa pirâmide tenha uma inversão, né? Porque a gente não pode descartar que ter dinheiro não é de todo ruim. Eu acho que o que a gente faz com o dinheiro é que deixa que faz, né? Que cria-se um problema, mas o dinheiro também pode ser a saída para algumas questões. Então, investir nas nossas crianças é bom. E com relação à literatura infantil, na época da infância da minha filha, que hoje tem 18 anos, nós não tínhamos os livros de Bell Hooks. Então eu tive que ir ali ir trabalhando com alguns livros, né, literários, com textos literários para chegar onde eu queria. E hoje eu já vejo o Samuel com esses livros na mão sem eu fazer muito esforço, sabe? De ir buscando subterfúgios, assim. É o que tá lá. É o que tá lá. O meu black é de rainha, você pode ser um b-boy, sabe? Então, assim, você pode ser o que você quiser, o teu cabelo é lindo. Ele apareceu aqui, não sei se vocês viram. Então, essas possibilidades, né? Que o tempo e que a gente, né, nos legados que os nossos ancestrais vão deixando para a gente e a gente toma para nós, a gente vai fazendo também com que essa pirâmide vá invertendo aos poucos, mas ela vai inverter. E eu tenho certeza que os meus filhos já não passarão pelas mesmas coisas que eu passei, assim como eu não passei por coisas que minha mãe passou, né? Trabalhou muito a vida inteira para que eu fizesse uma faculdade, tivesse um emprego, não tivesse doméstica, né, como ela foi. Então, acho que a pirâmide ela está invertendo. E eu almejo que inverta cada vez mais. Queria agradecer ao Léo por ter me convidado. Ele poderia ter convidado qualquer outra pessoa, mas ele escolheu a mim, então eu fico muito grata por isso. Obrigada. Queria falar para a Lia que eu quero muito vestir uma roupa sua. E, por favor, me recebam em Brasília quando eu for aí, tá bom? Com certeza. Seja muito bem-vinda ao Cerrado. E Portas abertas aqui, Camila. Um prazer enorme falar Portas com vocês. Abertas aqui. E tem uma pessoa em comum, acho que eu e o Léo, talvez Lia conheça também. Léo! A Sabrina, do Tese 11. Sim, ela mandou mensagem. Veio mandar não sei o que, manda um beijo pra ele. Então, beijo da Sabrina, né? E obrigada por tudo, gente. Foi muito especial para mim. Muito obrigada, Camila. Eu vou aproveitar essa deixa e vou agradecer também. E vou te dizer que tem a Juliana Germano, uma pernambucana que está morando aqui em Brasília, uma ilustradora que te adora, te segue de coração. Não sei se vocês já construíram livros dela ilustrando e você escrevendo, não sei como é. Não, a gente é só amiga de internet, mas aqui na minha parede tem várias ilustrações dela aqui comigo. Vocês não estão vendo, mas está aqui, tá? Eu adoro a Ju. É muito bom, muito bom. Pois eu agradeço imenso a oportunidade de conectar ou reconectar com você, Camila. Muito feliz. Te agradeço a generosidade, a leveza, a boniteza dessas trocas. O Léo, a condução, uma partilha com muita boniteza, muita cumplicidade. Você me levou para vários momentos da UNB, trouxe o meu amigo e irmão Rafael, fui direto para a salinha do Enegrecer no subsolo, que a gente se abraçava e exaltava todas as vezes, não tinha vez ou outra, era todas as vezes. A gente se exaltava e se fortalecia. Te agradeço imensamente por essa oportunidade, pelo convite. E todo mundo que acompanhou a gente, né? Quem passou por aqui, quem ainda está aqui, os outros que vão assistir depois, as outras pessoas. Muito obrigada. Amemos. Amemos. E que essa contra-hegemonia seja construída, né?
Agradeço vocês demais por tudo que vocês são e representam, né? Para além de ser, vocês projetam, né? Então, eu fico muito feliz de estar vendo tudo isso acontecendo aqui hoje. Me sinto muito orgulhoso. Eu agradeço em nome da Universidade de Brasília vamos dizer, é como se isso aqui fosse a UNB e vocês É uma estivessem aqui extensão. numa sala nossa, fazendo tudo isso acontecer. Em breve, inclusive, ver o certificado de vocês aí, gente, pelo RAG aí, tá bom? Coisa linda, Tudo, gente. tá E tudo esse é certo. um outro adendo. Uma outra boniteza é esse convite by UNB. Me faz repensar nos caminhos acadêmicos. Obrigada por isso, Léo. Depois a gente troca mais sobre isso. Eu quero trocar, Tá? eu tô à disposição para trocar com você e com a Camila, que falou que quer fazer um mestrado em literatura. Camila, depois eu te passar a minha tese. A minha tese, ela é um pouco sobre literatura, rap e tudo, como a juventude negra ressignifica esse lugar de vilã, sabe? E é a partir muito dessa cultura, dessa produção cultural mesmo, assim, né? Musical, cinematográfica e literária. Depois a gente pode trocar essa ideia, assim, porque a gente tem muita coisa que a gente pode fazer sintropias aqui mesmo. Gente, ó, um Pronto. beijo para Vou vocês. A gente adorar. vai ficando aqui para Beijo, sempre. beijo, beijo. Valeu Camila, pela deixa discussão. salvo. Obrigada por você Vou acolher a deixar gente no seu salvo. perfil. Depois vou perguntar em box como faz, gente. 40 mil seguidores. Que é isso, Brasil? Parabéns! Não, e o melhor de tudo, falando sobre literatura, né? Sim. É maravilhoso. Você tá de parabéns. Que lindo. Beijo. Beijo, gente. Boa Beijo, noite. gente. Carol Um Murilo, cheiro. fiéis aí, Giovanni, galerinha Cuidem. fiel ali E um mandando. cheiro pro seu filhote que estava aí aparecendo. Ele me fez sorrir vários momentos quando ele apareceu. Beijo. Maravilha. Beijo, gente. Tchau. Tá chovendo.